começa a viver alguma coisa lá no Frei Luiz que é um tratamento de cura. Tratamento de cura, bem mais holístico do que só esse... Foi assim que eu entendi. Aliás, você não precisa... Daqui a pouco, as materializações no lar de Frei Luiz. Porque se você está preparado para ser curado, basta, em alguns casos, você andar pelas alamedas do lar de Frei Luiz que você é curado. O Lar de Frei Luiz é um dos centros espíritas mais conhecidos do Brasil. Além das famosas sessões de cura e materialização, esse centro também dá assistência a crianças carentes e idosos. A gente conversou com Rony Lima, autor do livro Médicos do Espaço, para conhecer melhor essa história. Rony Lima é escritor e jornalista e trabalhou em algumas das mais importantes redações da grande imprensa brasileira. Acho que a gente tinha que definir o que é o Frei Luiz, porque as pessoas aqui do Rio, algumas conhecem, mas eu ando conversando assim, eu ando viajando muito e as pessoas não conhecem. O que é o Frei Luiz? O Lar de Frei Luiz é antes de tudo um educandário que cuida de cerca de 200 crianças carentes, que moram lá, estudam na região, tem alimentação, tem carinho. Cuida também de cerca de 50 velhinhos. E, em paralelo, para ajudar a angariar recursos, donativos para esse trabalho social, eles fazem um trabalho espiritual, de cura espiritual. O Frei Luiz, nesse sentido, é um centro espírita, aberto, ecumênico, aceita outros discursos, outros personagens desse mundo da espiritualidade, personagens yogis, até pretos velhos da Umbanda e tal. Então, é um centro espírita ecumênico. Então, o que é mais conhecido lá, o Lar é mais conhecido pelo seu trabalho espiritual, de cura espiritual. Lá vão, em cada sessão, por semana, as 3.000 pessoas vão lá em busca de curas para males diversos, até de doenças mais graves, como o câncer, né? E foi criado por quem? Foi criado por um químico industrial, o Luiz da Rocha Lima. Que ele já era espírita? Não, ele era assim, o Rocha Lima era um sujeito agnóstico, que não acreditava nessas coisas e tal. E depois dos 40 anos, ele em crise, porque ele tinha uma mulher, era um cara um sujeito super voltado para a família e tal, cuidava da família inteira da mulher, eles não tinham filhos. E as coisas não aconteciam para ele, entendeu? Ele vivia saindo de emprego, não conseguia ainda ter um imóvel próprio, enfim. E um belo dia, um tio dele, general do Exército, que era espírita, falou: meu sobrinho, vai numa reunião espírita, você tem que entender por que a tua vida não anda. Aí ele deu a dica, ele foi. E, para surpresa dele, ele incorporou uma entidade nessa reunião, que se definiu como sendo um primo dele, que já tinha morrido, e numa outra reunião seguida, uma segunda ou terceira reunião, ele incorpora um espírito que se diz chamar Frei Luiz e dita a missão para ele: meu irmão, a sua missão é cuidar de criança carente, e por isso você vai formar um grupo espírita para que você comande a promoção de reuniões espirituais de cura, para que possa angariar recursos donativos para criar de criança carente. Isso é lavesgo, né? Porque ele não tinha filho, era um químico, é químico, né? Era um químico industrial. E aí, o que ele fez? Daí ele começou, na época eram meia dúzia de pessoas, 7 pessoas, um grupo pequeniníssimo, eles começaram a promover reuniões espirituais, isso em 1947. E desde o início foi fortíssimo espiritualmente? Forte, sim, porque os espíritos vinham, incorporavam, e desde o início foi dito para ele: ó, com o passar do tempo, se vocês tiverem merecimento, vocês vão realizar reuniões de cura espiritual com a presença de espíritos materializados. Pois é, porque eu falo com as pessoas sobre essa história de espírito materializado. Ninguém entende. Em princípio, a versão de entender isso é tamanha que as pessoas falam: incorpora. Eu falo: não, materializa. A materialização, a base dela é a substância denominada ectoplasma.
Essa foi chamada por um cientista francês, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913. Eu gosto de dizer isso para as pessoas entenderem que pessoas da mais alta respeitabilidade profissional estudavam e continuam estudando isso em nível mundial. Lá no Frei Luiz, a sala de materialização fica numa casa, no meio de uma floresta. O médium está lá dentro da casa, na cabine de materialização, deitadinho, em transe, e aquele ectoplasma começa a sair. Ele é visível? É visível, é como eu falei. Tem que cor? Ele pode ser visível ou invisível. É branquinho, é que nem uma espuma de barbear mesmo. Tem aquela consistência assim, negócio densa, não é transparente, não. Não. E aí aquilo vai saindo e vai... Aquilo vai criando a forma do espírito. Aquele ectoplasma molda o corpo que aquele espírito teve quando era encarnado, quando era vivo aqui na Terra. Que pode ter uma consistência, dependendo da ambiência, da energia presente, pode ter uma consistência mais forte, a ponto de ser um corpo mesmo de você denso, segurar, entendeu? E apertar a mão, que tem espíritos que vêm, falam com você, tocam. Embora em tese, prioritariamente, não se deve tocar em espírito, porque pode haver quebra de energia também e o espírito se desmaterializar repentinamente, e aí aquele ectoplasma que estava ajudando a formar o corpo dele volta abruptamente para o médium de efeitos físicos e pode até matá-lo. Por isso que em geral... Esse ectoplasma, depois que o espírito se desmaterializa, ele volta para o médium? Volta para o médium, porque a base da materialização é o ectoplasma do médium. 80% vem daquele médium de efeitos físicos que está lá deitado. E essa materialização que eu tive a oportunidade de ir, agradeço muito ao Lar Frei Luiz por ter tido essa oportunidade, se dá de madrugada, né? As pessoas começam a chegar lá tipo 6 horas da manhã e tal, e tem que estar preparadas, assim... Não pode fazer sexo 72 horas antes, não pode beber álcool, não pode fumar, não pode comer carne vermelha. Atualmente nem carne de frango, está cheio de hormônio. Então, 72 horas com esse tipo de cuidado especial. E não pode estar também carregado negativamente. Por isso que a pessoa, quando vai numa reunião, para ir numa reunião de materialização, ela tem que ter um preparo assim espiritual tremendo, porque ela tem que entrar naquela sala de materialização da forma mais tranquila possível, vibrando positivamente. E de um lado você tem 30, 40 doentes que estão lá com seus problemas, com as suas aflições, com as suas ansiedades. E isso pode estragar violentamente uma sessão de materialização. Então, por isso que é preciso que o corpo mediúnico, 30, 40 pessoas, mais o médium de efeitos físicos principal, esteja super unido, entendeu? Vibrando positivamente, para que o ectoplasma realmente seja o mais puro possível e ajude a criar realmente um espírito fortalecido, forte. E essa sessão é uma sessão de cura? É uma sessão de cura. Obviamente, eu acho que... Deixa eu só te dar um parênteses aqui. Eu tenho observado aqui no programa que quando a gente fala a palavra cura, ela tem uma força. A gente tem que tomar o maior cuidado com isso, porque ela tem uma força. A pessoa que chega aqui e fala, eu curo câncer. É perigoso falar, eu curo câncer. Isso é legal falar isso, é que fique bem claro para as pessoas não ficarem achando que lá no Frei Luiz, bastou estar doente, vai lá e é curado. Não é isso. A cura é muito difícil. A cura depende da energia interna, da força interior, depende se a pessoa tem merecimento, depende se ela está preparada para ser curada, depende se ela tem coisas kármicas de outras vidas passadas que impedem ou facilitam dela ser curada, entendeu? É claro que existem casos de cura no Frei Luiz de alguns de doenças mais graves, como câncer, até em estágio terminal, entendeu? Mas tem pessoas que vão lá com câncer no estágio inicial e acabam morrendo. O fato de você frequentar o Frei Luiz durante um período porque você estava em busca de alguma cura, de alguma forma está te trabalhando, e você começa a viver alguma coisa lá no Frei Luiz que é um tratamento de cura. Tratamento de cura, bem mais holístico do que só esse... Foi assim que eu entendi. Aliás, você não precisa necessariamente nem passar por uma reunião de cura espiritual no lar de Frei Luiz para ser curado, porque se você está preparado para ser curado, basta, em alguns casos, você andar pelas alamedas do lar de Frei Luiz que você é curado. Por que das reuniões de materialização? Na verdade, isso que eu ia te perguntar. A reunião de materialização, antes de tudo, ela é feita para aquelas pessoas que não têm muita fé interior da potencialidade da cura.
são aquelas pessoas que precisam ver alguma coisa para crer. Precisam ver para crer. Então, às vezes a pessoa vai lá e tem, por exemplo, um tumor. E vai lá e sem até numa reunião de médium, do espírito incorporando no médium, o médium nem abre a pessoa. Aquele tumor simplesmente se desmaterializa lá dentro e some. E esse tumor pode ser desmaterializado para outras dimensões do astral. Mas algumas vezes, para que a pessoa entenda que alguma coisa foi feita dentro dela, eles até rematerializam o tumor dentro de uma caixinha de isopor, para a pessoa ver. Todos nós somos médiuns adormecidos, né? Exato. Né? Mediunidade é desenvolver uma característica do ser humano que está meio adormecida. Algumas pessoas já são mais. E lá tem uma escola, você pode fazer curso de... Tem, lá ó, são cerca de 800 médiums. O Lar de Frei Luiz é muito grande, são cerca de 800 médiums, entre os já formados e aqueles que estão em fase de aprendizado. Estão lá lendo coisas, recebendo orientações práticas de outros médiuns mais experientes, para que um dia todos eles possam estar ali bastante fortalecidos e ajudando a... E tem muitos médiuns que têm essa capacidade de ceder ectoplasma, muitos médiuns desses que conseguem fazer deslocamento de objetos e materialização de objetos. Em tese, todo médium ele fornece ectoplasma. Agora, dependendo do médium, da capacidade de cada um, ele tem uns como, por exemplo, Chico Xavier, psicografia, recebe mensagens de entidades extrafísicas, de espíritos e anota. Tem outros que vidência, vem aquelas coisas que a gente não vê, né? Recados, enfim, espíritos ali do lado, invisíveis, e os clarividentes, enfim. E tem aqueles médios de efeitos físicos, esses sim são aqueles que conseguem ajudar a produzir fenômenos. Que fique claro que eles não são os autores dos fenômenos, são apenas os intermediários de um todo maior que está aí por trás de tudo, né? Leis físicas que atuam no universo que eles estão nos ensinando a utilizar. Claro. E esses seres, eles são da onde? Eles são pessoas que já encarnaram na Terra, são seres de outra dimensão, são seres mais de luz, mais elevados que nós. Quem são eles? Em linhas gerais eu falo isso porque eu acho que pode até haver um ser de outro planeta que possa vir, de outra dimensão astral que nunca tenha encarnado e se materializar. Mas em geral os que se materializam lá são pessoas que já viveram aqui na Terra. Inclusive a capa do meu livro é a foto de um espírito materializado. Esse médico aí que vocês estão vendo, esse aqui, ó, não é uma pessoa viva, viu? Isso é uma pessoa que já viveu aqui na Terra e se materializa no Lar de Frei Luiz. Isso aqui é ectoplasma. Isso é um corpo formado por ectoplasma. Formado por ectoplasma. Esse é o doutor Esse é o Dr. Frederick von Stein. Dr. Frederick von Stein. Ele se identificou como sendo quando ele era vivo, ele disse que era um nazista da Segunda Guerra Mundial, ajudou a fazer experiências macabras aí com os judeus e, obviamente, para... trabalho agora para consertar. Claro, para purgar os pecados, as coisas ruins que ele fez durante a vida. Ele morreu na Segunda Guerra e ele volta agora para resgatar esse passado tenebroso dele e ajudar a curar pessoas no Lar de Frei Luiz. A partir do que você pode dizer que está fazendo ciência? A partir de fenômenos que se repetem e que você pode, com aparelhos mais sofisticados ou não, ou com uma experiência prática, até mais interior em alguns casos, você pode repetir esse tipo de fenomenologia. Então é o seguinte, esse tipo de fenomenologia, ele pode ser repetido e é estudado, seja com uma foto, seja em alguns centros você estuda a pessoa, o comportamento, as ondas cerebrais, o que muda nas ondas cerebrais quando a pessoa está, por exemplo, num estado de trânsito. Um estado de trânsito ou de viagem astral, né? Quando o teu espírito sai do corpo, né? E viaja por aí, Aliás, esse fenômeno de projeção astral é um dos fenômenos mais fáceis de qualquer mente científica mais aberta de entender da veracidade. Basta você sentir... E tem relatos, obviamente, até a CIA já andou usando esse tipo de fenomenologia para espionar grupos externos. Porque, é claro, você bota um sujeito que é forte nesse tipo de fenômeno, ele faz o espírito dele, o corpo astral dele, sair do corpo dele e visitar a casa de um amigo, a casa de um cientista, e naquela hora determinada, descrever o que o cientista estava fazendo, não sei o que ele estava lendo. Isso é comum. Porque no Lar de Frei Luiz se incorporam e se materializam espíritos das mais variadas procedências. Um caboclo velho
de um ritual Tem de Umbanda, vai lá. egípcio misturado Tem com- egípcio, tem árabe. Aqui, ó, aqui a foto de um espírito materializado é um árabe. É o Ahmed. Ele vai sempre? É, a volta e meia ele tá lá. Eles falam muito daquele yogi, o Paramahansa Yogananda, que foi um líder espiritual da Índia, né? Que eu foi li. morar nos Estados Unidos, né? Para divulgar Ele fez o a fellowship. questão do hinduísmo, enfim. Muito legal, Rony, bacana esse trabalho. Legal, obrigado por ter vindo. Obrigado a você.